Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ravena Maciel, professora do primeiro ano B Tarde, e estarei com vocês hoje nessa videoaula de língua portuguesa. Então, para iniciarmos a nossa aula, você vai precisar estar com o nosso livro em mãos, livro SAS Língua Portuguesa. Professora, já peguei meu livro, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou precisar que você abra esse livro na página 72 e página 73. Página 72 e página 73. A gente vai iniciar nossa videoaula com essas páginas, retomando um pouquinho do que a gente viu nesse capítulo, certo? Você vai visualizar na página 72 que nesse capítulo nós observamos que substituindo as letras e as sílabas das palavras, pode acontecer algo bem curioso. Por exemplo, aí no nosso livro você observa que a palavra rato, se você trocar a letrinha R pela letrinha G, o início da palavrinha, ela vai virar a palavra gato. O outro exemplo que tem aí do ladinho é a palavra bola, que pode virar a palavra mala. Se você trocar o B de bola pelo M de mala, já vira uma outra palavra. Uma das coisas que nós vimos nesse capítulo foi isso que é bem interessante, que se a gente substituir as letras e as sílabas das palavras, a gente pode criar palavras novas. Legal, não é? Outra coisa que a gente descobriu ao longo desse capítulo é que no poema as rimas elas deixam tudo mais divertido. Vocês lembram o que é rima? Vocês lembram como localizar? É bem facinho de localizar uma rima em um poema. Vamos relembrar. Rima, as palavras que rimam, elas têm o mesmo som final. Sempre tem o mesmo som final. É por isso que deixa o nosso poema mais divertido. Por exemplo, um exemplo que tem na sua página 72, acompanha comigo aí. A Aninha brinca de amarelinha. Você consegue perceber? Aninha tem o mesmo som final da palavra amarelinha. Elas rimam, por isso fica mais divertida a nossa frase. O outro exemplo que você pode acompanhar na página 72 é essa frase aqui. O Henrique brinca de pique. Henrique rima com pique. Pique tem o mesmo som final da palavra Henrique, certo? Poema foi um assunto que nós vimos ao longo desse capítulo e também observamos que as palavrinhas a gente pode mudar, criar palavras novas só trocando a primeira letrinha de cada palavra, tá bom? Indo agora para a página 73, me acompanha aí. Você pode ver também que com as letrinhas, com as letras do alfabeto, nós podemos escrever várias coisas, uma infinidade de palavras, não é? E se a gente for escrever nome de pessoa, se você for escrever, por exemplo, o seu nome, Gabriel, vamos citar um exemplo aqui. Gabriel, na hora que eu vou escrever o nome de pessoa, eu posso usar a letrinha minúscula? Posso ou não posso? Não posso, né, gente? Sempre temos que iniciar nome de pessoas usando a letrinha maiúscula. Não pode esquecer, tá bom? Sempre quando for nome de pessoa, nós utilizamos a letrinha maiúscula, certo? Por exemplo, aqui tem até um exemplo na sua página 73. Tina, sempre escrito com a letrinha maiúscula. Esse foi um outro assunto que nós abordamos nesse capítulo, ao longo desse capítulo, que as palavrinhas, elas sempre, quando forem nomes de pessoas, sempre tem que ser iniciadas com a letra maiúscula, tá bom? Outra coisa que descobrimos foi que para jogar um jogo ou montar algo, nós podemos buscar as instruções. Nós aprendemos que ao longo dos jogos, das brincadeiras, nós devemos observar as instruções de cada jogo antes de iniciar. Tá bom? Então, isso foi o que nós iniciamos a nossa aula de língua portuguesa, certo? Essa foi a parte que nós fizemos aqui, a nossa primeira parte da aula de língua portuguesa, tá bom? Agora, nesse segundo momento, o que eu vou precisar que o papai e a mamãe façam? Que você localize o seu paradidático, o menino que descobriu as palavras.
Localiza aí, deve estar na sua mochila, nas suas coisas. Nós vamos fazer a leitura desse paradidático, o menino que descobriu as palavras. Vamos lá. O menino que descobriu as palavras. Esse livrinho que nós vamos estudar hoje, ele foi escrito por um escritor piauiense. Vocês sabiam disso? Pois é verdade, piauiense, ele é aqui do nosso estado do Piauí. Cinéas Santos, que foi o escritor desse livro, ele nasceu aqui na cidade de Caracol, no Piauí. E aí, esse livro, não só esse, mas como vários outros, ele já lançou. É um escritor que muito nos orgulha, tem muitas obras positivas para nos repassar. E essa que nós vamos estudar hoje, que nós vamos fazer a leitura, essa que você já está com o seu livrinho em mãos, ela se chama O Menino que Descobriu as Palavras. Vamos embarcar nessa historinha aqui, vem comigo. Ela começa assim. Era uma vez um menino que ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou, o carinho é filho do amor. Que algumas são brilho, como a palavra Jesus. Outras, treva e escuridão, como vingança e traição. Algumas são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Outras, razão e beleza, como homem e natureza. Palavras, só emoção, como poesia e canção. Descobriu que a mais querida é sempre a palavra vida. Vocês gostaram da leitura do nosso livro? Se precisar, faz uma segunda leitura para fixar bem esse nosso paradidático. É uma história bem interessante, uma história bem curtinha, não é? Bem ilustrada, como vocês puderam ver, tá bom? E esse nosso livro, vocês puderam perceber que nós temos rimas. Vocês perceberam que nós temos rimas na nossa historinha, no nosso poema? Nós temos rimas, nós temos versos, nós temos estrofes também. Ele está todo dividido em páginas, mas ele é uma poesia, um poema, tá bom? E com essa historinha que você acabou de ler comigo, o que eu quero que você faça agora? Você vai pegar uma folha ou um caderno que você tiver. Eu quero que você anote nessa folha, anote nesse caderno, as rimas que você encontrar no nosso paradidático, na nossa história. Você conseguiu encontrar algumas rimas, não foi? O que você vai fazer? Você vai anotar essas rimas no seu caderno ou na sua folha, tá bom? Antes de você iniciar a anotação das rimas que você encontrou na nossa história, eu quero que você lembre de fazer o nosso cabeçalho. Não pode esquecer do cabeçalho, tá bom? Aquela sequência que você já conhece. Inicia com o nome da escola, logo em seguida a data de hoje, o nome do aluno, na linha de baixo o nome das professoras, a série que você estuda, na linha seguinte a turma, o turno, e aí você coloca lá as palavrinhas que rimam que você encontrou no nosso paradidático, tá bom? Eu deixo para vocês essa atividade nessa nossa videoaula de hoje de língua portuguesa e logo logo a gente se reencontra. Um beijo!